Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no canal Isabela Desenharte. Eu sou Isabela Souza, desenhista aqui do canal, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a desenhar essa Lamborghini que está aparecendo agora em sua tela. Se você ainda não conhece meu trabalho, inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação para ficar por dentro de todos os conteúdos disponíveis aqui, como este. Bom, para começar você deve traçar algumas linhas aí no papel. Eu começo pela linha do assoalho, depois faço uma linha que fica entre o capô e o para-brisa e uma linha que fica aproximadamente onde será o teto. Traço também duas linhas na vertical. Essas linhas, que eu costumo chamar de linhas guias, elas auxiliam na construção do nosso esboço. Elas dão um norte em relação à proporção do veículo. Depois que eu tracei as linhas guias, agora já não tem muito segredo. Eu começo a fazer agora o esboço definitivo, seguindo aqui a imagem que eu estou utilizando como referência. Essa imagem que eu estou utilizando como referência é um desenho que eu havia feito anteriormente e postei lá no meu Instagram. Aproveito para te convidar, se você não segue meu Instagram ainda, é só pesquisar @IsabelaDesenharte e conferir. Além de compartilhar meus trabalhos lá, eu também compartilho dicas de técnicas que eu utilizo para fazer os meus desenhos. O material que eu estou utilizando nesse desenho é um material muito simples. Eu estou usando uma lapiseira comum com o grafite da Faber-Castell HB. Já o papel eu estou usando um chamequim, 75 gramas. Então galera, eu resolvi utilizar um material mais simples nessa videoaula porque é um material mais acessível. E também para qualquer um de vocês que estiver aí da sua casa assistindo esse vídeo, possa reproduzir esse desenho sem dificuldades. Ainda mais que estamos passando por esse período de pandemia, que dificulta na compra de novos materiais. Mas se você tem um material melhor do que esse que eu estou utilizando aqui nessa videoaula, eu recomendo que você use o seu material, porque o resultado com certeza ficará bem melhor num papel que tenha gramatura maior do que um papel que tenha gramatura inferior. Reparem que eu fiz uma linha no centro do carro. Essa linha ela auxilia na hora de encontrar a distância entre os faróis e também onde ficará posicionada a logomarca da Lamborghini. E outros detalhes também de proporção, porque você está demarcando exatamente onde que é o centro do carro. Outra coisa importante que eu gostaria de ressaltar aqui é a pressão na mão sobre o papel na hora de fazer o esboço. As linhas guias, por exemplo, eu costumo traçar bem de levinho. Já o esboço definitivo, eu pressiono um pouquinho mais a mão sobre o papel para que fique um pouquinho mais escuro do que as linhas guias. Mas como no processo de desenho a gente costuma errar mais de uma vez, principalmente quem está começando, que isso é totalmente normal, viu galera? Errar é humano e a gente aprende cada vez mais errando. Então a gente tende a ter que apagar mais de uma vez. E se você pressionar demais a mão sobre o papel quando você está fazendo o esboço, na hora que você apaga, você repara que o grafite não some. Ele fica tipo manchado assim sobre o papel. Então o conselho que eu te dou é tomar cuidado com isso na hora de pressionar a mão para que isso não aconteça. Principalmente porque na maioria das vezes o esboço ele é só uma referência de proporção como um todo. Depois na pintura o esboço já não tem mais a função principal. Eu vejo que principalmente em pintura em tela o esboço se perde no decorrer da construção, porque você passa a tinta por cima, então você acaba perdendo. Então o esboço pra gente nada mais que uma referência de proporção e construção do trabalho. Galera, outra dica que eu gostaria de dar aqui também é você sempre ter um papel à parte para você treinar o movimento da mão. Isso é muito importante, você conseguir fazer movimentos rápidos e soltos para o seu traço ficar limpo, nítido. Isso chama muito a atenção no esboço. Eu, por exemplo, infelizmente não tenho traço mais lindo que eu gostaria de ter. Meu traço ele é bem sujo, por eu não conseguir fazer traços rápidos e contínuos. Isso acontece porque eu tenho um leve tremor na mão, então eu não consigo fazer isso contínuo, com tanta perfeição quanto eu gostaria. Mas eu aconselho você a fazer isso. Treine uma folha à parte, movimentos de trás para frente, de frente para trás, em vários sentidos, em círculos, para que você consiga fazer traços mais consistentes.
O desenho dessa Lamborghini ele tem um estilo mais caricato, sabe? Quando eu faço caricaturas, por exemplo, eu gosto de usar esse estilo de construção que é um pouco diferente da caricatura tradicional, que usa proporções exageradas. Assim, repare que eu faço o contorno em todo o esboço com uma caneta hidrográfica preta. Mas caso você não tenha uma caneta hidrográfica em mãos, você pode utilizar uma caneta esferográfica preta. Mas tem que tomar muito cuidado, porque a caneta esferográfica ela tende a borrar com mais facilidade. Inclusive se você passar a mão por cima, coisas desse tipo. E também na hora de colorir, pode acontecer que quando o lápis de cor entra em contato com a tinta da caneta, ele pode também borrar ou manchar o desenho. Bom, agora começa a parte que eu mais gosto, a parte mais legal, que é a pintura. Eu começo com o lápis de cor laranja, vou pintando aqui o teto e a lateral do para-brisa. Depois eu faço uma linha diagonal cortando aqui o para-brisa. E a parte de cima eu preencho com o lápis de cor preto, com bastante pressão para ficar bem escuro. Já na parte de baixo eu começo com o lápis de cor cinza azulado. Nessa parte aqui próximo ao corte eu começo bem de levinho, ou passando o lápis bem de levinho para fazer o degradê. Já na parte de baixo, que é próximo ao capô, eu ponho um pouco mais de pressão e na medida que eu vou subindo, eu vou aliviando a pressão da mão para poder fazer aquela passagem do claro para o escuro. Bom, agora eu começo a pintura dos retrovisores. Eu venho com lápis de cor marrom na metade do retrovisor para baixo, venho pintando de levinho, porque aqui vai ser onde eu vou fazer a primeira mistura de cores. Então eu preencho bem de levinho e tento fazer a pintura mais uniforme possível. Depois com lápis laranja, eu preencho com bastante pressão na parte de baixo, que é onde encontra com o marrom. Na parte de cima que ficou branco, eu já venho com lápis laranja de fraquinho para fazer um efeito de brilho. Continuando com o lápis laranja, eu faço alguns detalhes aqui em cima do capô. Eu pinto com um pouco mais de pressão próximo ao para-brisa. Depois eu vou soltar um pequeno espaço. Vai ser uma parte em que vai ter um efeito de brilho. Então, na parte de baixo do capô, eu pinto com mais pressão e na medida que vai subindo o colorido, eu vou aliviando essa pressão para fazer mais uma vez aí esse efeito de brilho. Esses contrastes entre claro e escuro são fundamentais para fazer com que seu desenho pareça cada vez mais realista. Quando eu falo sobre desenvolvimento de percepção visual, geralmente está relacionado a isso, você conseguir notar essas diferenças de tonalidade numa mesma cor. Como por exemplo aqui, na parte inferior o laranja está mais escuro e na medida que vai subindo, o laranja vai clareando. E nessa parte de cima vai continuar nesse esquema. Nas extremidades do carro eu deixo a pintura um pouco mais clara e na medida que vai descendo eu aperto a pressão na mão para poder ficar mais escuro. Agora eu começo aqui a fazer a pintura dos faróis, que eu não havia feito no momento em que eu estava fazendo o esboço. Então eu venho com a caneta hidrográfica preta, já separo aqui aonde que vai ficar as minhas luzes. E nessa parte preta aqui eu optei por preencher com a própria caneta preta. Detalhes menores assim, eu gosto de fazer o preenchimento com a caneta, por causa da caneta ter a ponta fina, o que é difícil você conquistar às vezes em um lápis de cor. É difícil você manter a ponta de um lápis de cor fina para certos tipos de detalhes. Então eu opto por usar a caneta nesses momentos.
Em algumas partes aqui que eu não quero deixar o branco muito evidente, eu uso o lápis cinza quente para poder escurecer um pouco esse ponto de brilho. E nas luzes aqui do farol, eu gosto de usar o lápis de cor azul para dar um efeito de brilho também, que eu acho super válido quando o assunto é farol. Bom, para fazer o efeito de sombra aqui nessa região, eu estou utilizando o lápis de cor marrom. Primeiramente porque eu gosto muito dessa mistura de cor entre o marrom e o laranja. Eu acredito que fica com um efeito bem legal. Então eu vou passando um marrom bem de levinho aqui nessas duas regiões. E depois com o lápis laranja eu preencho com bastante pressão por cima deles para que a pintura fique bem uniforme. Agora com a caneta hidrográfica preta, mais uma vez eu venho fazendo aqui uma linha. Eu faço uma linha aqui nessa região porque eu quero utilizar o branco do papel. Então eu separo ele aqui com a caneta, porque na parte de cima depois eu vou preencher com o lápis preto. Já nessa parte que eu quero uma tonalidade mais clara, eu venho com o laranja bem de fraquinho. Perceba que eu não preencho com a mesma pressão na mão, eu alivio bastante essa pressão, porque depois eu vou vir com o lápis de cor laranja claro e vou passar por cima, para dar um contraste aí na lataria, na parte superior e na parte inferior. Então, se você não tem um lápis laranja claro aí em sua casa, você pode continuar com o lápis laranja mesmo, bem de fraquinho, e depois passar o lápis de cor branco por cima, porque ele também consegue fazer esse efeito de claridade. Agora, sem muito segredo, eu utilizo o lápis preto, vou preenchendo aqui onde são as grades. Eu faço com bastante pressão na mão, porque o lápis de cor preto é o seguinte: se eu não for utilizar para mistura de cores, eu sempre utilizo ele com bastante pressão para que ele fique bem escuro. Já nessa parte aqui entre a roda e o asfalto, eu mantenho a pressão na mão aqui para ficar bem escuro na onde que é o pneu, aonde seria mais ou menos o asfalto. Eu começo a aliviar essa pressão na mão. A gente aproveita as granulações do papel para fazer aquele efeito de granulação que você encontra no próprio asfalto. Depois, com lápis cinza escuro, eu vou passar por cima do preto também de fraquinho, porque eu não tenho a intenção de deixar a pintura lisa. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, que eu estou disposta a te ajudar. E lembre-se que a lista de material estará disponível na descrição desse vídeo. Muito obrigada a todos e eu te vejo no próximo vídeo.